Nasci em João Pessoa, que é a capital da Paraíba, nordeste do Brasil. Mais precisamente sou do bairro de Cruz das Armas e comecei a minha música em casa. Minha família é uma família que tinha música ali o tempo todo, minha mãe cantava muito. Esse bairro é um bairro também muito musical, muito cultural. Vários artistas saíram dali. Jairo Mozart, Montgomery, tem outros. E nesse bairro tinha um teatro, e tem ainda o Teatro Juteca. Eu, criança, o vizinho à minha casa tinha uma barbearia do mestre Nelson Mateus, que tocava acordeon. E era o único lugar que minha mãe deixava eu ir sozinho, que eu ficava ali encantado com ele tocando acordeon. Passava horas ali, ele já me dava uma zabumbinha para tocar, um triângulo. E ali eu fui ouvindo, ele tocava chorinho, né? Claro, todo o repertório da música nordestina, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Sivuca. Nesse ambiente eu fui crescendo, eu estudei também nas escolas públicas desse bairro, né? Tinha um colégio estadual de Cruz das Armas, ainda tem. E lá o meu professor de educação artística, à época, introduziu a flauta doce pra gente. Um trabalho de sensibilização musical. Então, todas as crianças, adolescentes ali, naquele período, tinham uma flautinha, fui tocando, né? Aprendendo a flauta, dominei a flauta doce. E depois, dentro do movimento da pastoral, lá tinha uma igreja, e tem ainda a igreja São José. Chegou um padre, professor de música, e ele começou a dar aula de violão para nós. Um vizinho mais velho que eu, o Paulo Nascimento, um grande amigo, me ajudava bastante no aprendizado dos acordes. E além disso, a gente tinha uma influência do Jaguaribe Carne, né, dos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, do bairro vizinho, Jaguaribe. Então a gente aprendia 2 acordes, já queria fazer uma composição, né? E assim eu fui forjado. Depois conheci o Music Club da Paraíba, a partir dos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, que a gente levou para uma semana cultural lá no nosso bairro. Daí eu assumi o Music Club da Paraíba como integrante. Foi uma grande escola. Em 1995 eu lancei meu primeiro disco, o Vinil Lapidar, né, que está sendo rememorado agora. Então, ser músico, né, para mim isso é uma vivência, né, que você, não é o agora, você traz isso do ambiente, se você tem esse ambiente familiar, né, que propicia para as artes, não só para a música, né, e essa oportunidade da profissão foi muito do Music Club da Paraíba, né? O espelho dos músicos mais velhos que eu, né? De idade, mais experientes, e a gente estava muito junto deles. Pedro Osmar mesmo e Paulo Ró, eles tinham uma atenção muito grande comigo, assim, são meus amigos e irmãos até hoje, somos parceiros de música. Pedro, no disco Sem Chumbo nos Pés, tem uma parceria minha, eu canto a música do Pedro. Pedro fez capa de disco meu, sabe? Escreveu a apresentação. Ele tocou muito tempo com Zé Ramalho, assim, a gente tinha uma referência. Ele é uma referência para a música paraibana, né? O Music Club da Paraíba. E depois eu fui para uma escola de música também do estado, a Escola Antenor Navarro. Depois fui para o Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba para estudar mais a música profundamente. E daí saí, né, pelo mundo. Eu conheci Cabo Verde a partir do músico, compositor, cantor, escritor Mário Lúcio. É um multiartista. Eu vivi em Maceió nos anos 90 e acho que 2003 por aí, Mário Lúcio chegou em Maceió
foi fazer um trabalho relacionado ao cinema, acho que uma trilha que ele estava produzindo para um filme, que parte desse filme foi gravado lá em Marechal Deodoro, foi a primeira capital de Alagoas, né? E atualmente é Maceió, assim. E um dos atores que é de Alagoas, o Chico de Assis, ele disse que tinha um músico cabo-verdiano na cidade que gostaria de conhecer os artistas de Alagoas. E eu fui para esse encontro. Então dali já se tornou uma amizade, uma irmandade com o Mário. Logo depois eu estava em Cabo Verde. A gente trouxe novamente Mário para um concerto em um teatro lá em Maceió, e eu fui em 2008, num intercâmbio de artistas, né, pessoal, assim, uma produção nossa mesmo, né. Me encantei com Cabo Verde. Eu não conhecia a música cabo-verdiana, né? Tinha, assim, chegava para nós Cesária Évora, mas Cabo Verde vai muito além, né. Eu conheci outros ritmos da tradição cabo-verdiana, outros músicos mais jovens até da minha idade, enfim, a época, né? A história da criolização, né? Eu me senti crioulo também. Me encantei mesmo com aquele universo cabo-verdiano e não parei mais de ir. Então eu voltei em 2010, 14, 15, 16, eu sempre vou. E proporcionei outros artistas a irem também a Cabo Verde. Fui tocar com músicos de Alagoas, vivendo aqui no Pará. Dan Bordalo esteve comigo, outras pessoas foram, como a Alda Piani, que é uma pesquisadora, né, esteve lá também. E o que eu puder fazer para aproximar Cabo Verde do Brasil, o Brasil de Cabo Verde, eu tento fazer, sabe, dentro das minhas possibilidades. E muita gente contribui com esse momento de intercâmbio, né? O próprio Edmilson Rodrigues, que já contribuiu bastante, a Universidade Federal do Pará. Lá em Alagoas também a gente tem um deputado que está destinando uma emenda parlamentar, o deputado Paulão, para um encontro de quilombos, né? A gente vai trazer 8 mulheres de São Domingos, que é um município, para um quilombo no Agreste de Alagoas. Vão vivenciar e a gente vai gravar um documentário. No Cabo Verde é uma plataforma para a cultura, né? E eu tive a honra de ter o Manuel de Candinho também no meu disco, gravou comigo o Sem Chumbo nos Pés, Mário canta. Então Cabo Verde para mim é uma referência de música. Cara, assim, eles são muito inteligentes, né? E ao mesmo tempo generosos, sabe? Esse músico amigo Manuel de Candinho mesmo, assim, ele é de uma generosidade assim enorme, né? Eles chegam tranquilos, a tranquilidade também, eu acho que a gente tem que aprender com eles, esse jeito sutil de ser, sabe, de resolver as coisas com mais tranquilidade, mais serenidade. Isso eu aprendo muito com Cabo Verde. Eu lancei um álbum em 2019, né, o Sem Chumbo nos Pés, e fazia alguns concertos pelo Brasil, tinha uma ida a Portugal, eu fui à Argentina e na volta, isso foi em fevereiro, quando a gente chegou no aeroporto lá em Buenos Aires, a gente já percebeu uma estranheza ali, sabe, as pessoas com máscara, e em São Paulo também, eu vivi aqui em Belém, e aí sim, março foi decretado esse lockdown e todo mundo, poxa, meus planos mesmo, assim, eu não fui a Portugal, tinha um festival, eu ia pela primeira vez nos Açores, e o festival aconteceu já de uma forma online, a gente gravou, mas é diferente, né? Você ir lá, eu nunca fui nos Açores e até agora eu não consegui, né? O festival, mais uma vez, a gente não pôde chegar lá, porque ainda estamos em pandemia, né? Então para mim foi muito ruim, assim, eu perdi muitos shows e
O que me trouxe assim vamos dizer assim, de reflexão e talvez uma coisa interessante que aconteceu foi a gente ter mais contato com a tecnologia. As lives, né? Eu sou de uma geração que vem antes do celular, né? Minha casa, por exemplo, o telefone de mesa já chegou muito tarde também. E assim, eu consegui fazer muitas coisas a partir do meu celular, inclusive composições com amigos e amigas, parceiros de outros estados, né? Aqui mesmo eu fiz uma composição com Ana Clara, compositora, me enviou uma letra belíssima, eu musiquei, eu fiz um videozinho ali, consegui trabalhar bastante a partir da minha residência, né? Mas ficava aquela coisa assim, a vontade de ir para a rua, né? E não poder. Para a gente foi muito difícil, para os artistas, acredito que não só para os artistas da música, né? Eu estou falando mais relacionado à música, mas essa volta, essa pseudo, né, que você falou aí, entre aspas, né, o fim da pandemia, que a gente já pode, no dia 22 de setembro, de outubro, eu fiz meu primeiro show com plateia em Alagoas, em Maceió, né, divulgando esse trabalho que foi para as plataformas, o Vinil Lapidar. E assim, foi tão bonito. Eu não quis som elétrico, como a gente está fazendo aqui, né? Nada plugado, e convidei alguns amigos, o meu filho cantou e tocou comigo, minha filha também. Foi um momento assim muito cheio de emoção, sabe? E a segunda vez foi aqui na Casa do Fauno. Então eu estou vivendo ainda essa emoção, né? De fazer algo presencial. Estou indo para o meu terceiro momento de música. Aliás, fiz o terceiro momento, que foi na Casa do Artista, em Coaraci. Então, poxa, voltar. Acho que é tudo que todo mundo quer, né? Não só a gente das artes, mas que isso... Perdemos muita gente também, né? Muito triste isso. O álbum Sem Chumbo nos Pés, eu fiz um processo inverso do que se costumava fazer. Você vai para o estúdio, né, grava aquelas canções ali que você escolheu, um curador. Daí, depois da gravação, você faz todo um projeto de lançamento do disco. E eu fiz o inverso. Eu trabalhei as composições e saí por aí, apresentando em diversos lugares, sem disco, criando uma musculatura para essas canções, aprender a tocar, enfrentar uma nova plateia, né, buscar plateias, e viajei bastante pelo Nordeste, do Rio Grande do Norte à Bahia. Aqui na Casa do Fauno eu estreei esse trabalho, não era disco, essa casa estava lotada, foi muito lindo, apresentando as canções. E foi daí que na plateia estava Edmilson Rodrigues, e eu cantei uma música em crioulo, e ele veio perguntar essa minha relação com Cabo Verde. E daí, mais na frente, foi destinado uma emenda parlamentar para a gente trazer os cabo-verdianos, gravar esse disco. E a Casa do Fauno, para mim, foi a estreia do Naldinho tocando e cantando um concerto completo, né, em Belém do Pará. Então eu tenho muito carinho por essa casa, porque eu fui muito bem recebido, não só pela equipe da casa, né, Cleide Cunha e a equipe, mas os belenenses, os paraenses, né. O meu trabalho passou a ser conhecido a partir desse momento que eu fiz esse concerto aqui. E sempre que agora eu não vivo em Belém, mas eu tenho isso, eu não vou a Belém sem tocar na Casa do Fauno. Não tem agenda, ela consegue uma agendinha ali e a gente faz. Então é uma relação de muito carinho com essa casa. Amigos meus
que não moram aqui, já tocaram aqui, ali, Zé Seton, Escurinho. Eu indico, sabe, também para as pessoas. Vida longa, né, a Casa do Fauno. Nesse momento eu divulgo o meu primeiro disco, que está nas plataformas digitais, né? Ele foi lançado em 1995, ainda no formato vinil, e o selo Caravela Records lançou com distribuição da Warner Music Brasil nas plataformas no mês de setembro. A gente está divulgando esse trabalho. Eu vou cantar uma das canções, que se chama Meninos, que é uma composição do Milton Dornelas, Pedro Osmar, Totonho, Adeildo Vieira. A gente fez uma adaptação nesse disco com a Carrocinha, que é uma música de tradição do cancioneiro infantil brasileiro. Tem uma narração do que aconteceu nesse período que eu estava gravando esse disco em João Pessoa, mas no Rio de Janeiro acontecia a chacina da Candelária, uma coisa muito triste no Brasil. E aí Totonho, inclusive, trabalhava com meninos em situação de rua, né? E a gente gravou, eu fui o primeiro a gravar essa canção, e eu vou tocar agora para vocês. A narração no disco é do Arquidi Picado, que também toca guitarra no disco. Então, Meninos. Pegou 3 cachorros de uma vez, a carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez, a carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez, a carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Ainda dizem que os meninos tentaram revidar. Ainda dizem que os meninos tentaram, Ainda dizem que os meninos tentaram revidar. Ainda dizem que os meninos tentaram, deu na cabeça que pensa, deu no que deu, deu na cabeça que pensa, deu no que deu. Ainda dizem que os meninos tentaram revidar. Ainda dizem que os meninos tentaram, Ainda dizem que os meninos tentaram revidar. Ainda dizem que os meninos tentaram, deu na cabeça que pensa, deu no que deu, deu na cabeça que pensa, deu no que deu.
tentaram revidar. Ainda dizem que as meninas tentaram. Ainda dizem que as meninas tentaram revidar. Ainda dizem que as meninas tentaram. Deu na cabeça que pensa. Deu no que deu. Deu na cabeça que pensa. Deu no que deu. Ainda dizem que as meninas tentaram revidar. Ainda dizem que as meninas tentaram. Ainda dizem que as meninas tentaram revidar. Ainda dizem que as meninas tentaram. Deu na cabeça que pensa. Deu no que deu. Deu na cabeça que pensa. Deu no que deu. Eu sou Naldinho Freire, cantautor brasileiro. Vocês vão me encontrar no @Naldinho Freire Oficial. E é sobre isso.